estranhos, tudo bom com vocês? Se você ainda não sabe, tá rolando um especial de 10 anos de The Vampire Diaries nesse canal, gente. Eu tô muito empolgada. E sim, vamos ter resumos de cada temporada. Se você ainda não assistiu essa série maravilhosa, vai aí uma dica pra você assistir e acompanhar os resumos aqui no canal. E se você já assistiu, eu te aconselho a assistir de novo, porque vai por mim. Você vai pegar vários detalhes que você não assistiu na primeira, na segunda ou talvez na terceira vez que você tenha assistido. Se você não quiser perder os especiais dessa série maravilhosa, se inscreva no canal, já vai dando aquele like, se possível me siga nas redes sociais, mas bora fazer um resumão da primeira temporada e lembrar de tudo o que aconteceu. Eu simplesmente amo a primeira temporada. Eu nunca tinha reassistido a série em ordem. Todas as vezes que eu via, era sempre os meus episódios preferidos e tal. Eu nunca peguei pra sentar e assistir todos os episódios de novo. E tá sendo uma experiência incrível. Eu adoro porque eles começam ali a apresentar várias coisas que a gente vê no decorrer das outras temporadas, que a gente vê em The Originals, que a gente vê em Legacy também. Nós temos uma apresentação para várias palavrinhas que a gente já tá muito acostumado, como verbena, também falam do anel da luz do dia, também fala sobre os vampiros terem que ser convidados para entrar na casa dos humanos, então é muito gostoso você ver tudo isso de novo. Uma das coisas que eu mais amo também na primeira temporada é com a nossa querida Bonnie Bennett se descobrindo como bruxa, porque logo ali no começo ela fica falando para todo mundo: oi queridos, eu sou uma bruxa, tudo bom? Aí todo mundo olha pra cara da Bonnie e fica tipo, aham, tá bom, a gente já entendeu, sua louca. E até nós mesmos, né? Na primeira vez que a gente assistiu, a gente não dava tanta importância pra essas coisinhas que a Bonnie falava. Mas também tem aquele episódio ali com a festa dos fundadores, onde ela fica fazendo magia ali com as velas. Então você já vai conseguindo sentir esse clima da bruxaria chegando na série. Foi muito legal quando ela tocou a primeira vez no Stefan, que ela faz uma cara assim de assustada e ela sente uma coisa ruim, ela começa a sentir a morte rondando o Stefan, então ela não conseguia ligar até então que ele na verdade era um vampiro, então ela fica com aquele sentimento ruim em relação ao Stefan. Mas como tudo parecia loucura da avó dela, né, tem vários momentos que ela fala pra Helena: e a minha avó fala que eu sou bruxa, mas aquela velha é louca, entendeu? Só que aí a avó dela vai explicando as coisas pra ela, inclusive é uma coisa que eu sinto falta até. Eu acho que eles poderiam ter explorado esse negócio da avó dela ensinando algumas coisas, ensinando a magia, até porque na primeira temporada, principalmente nos primeiros episódios, a Bonnie, ela não tem um foco tão grande assim. Então eu adoraria ver esses treinamentos da Bonnie, porque ela dava uma sumida e aí ela não aparecia em alguns episódios, aí ela voltava já sabendo fazer algumas magias, né? Até que finalmente no episódio 8 ela mostra pra Helena que ela consegue fazer magia, que ela fecha todas as janelas pra não entrar vento, aí ela pega o travesseiro lá da Helena, destrói o travesseiro, coitada, e aí pega as plumas e faz tudo voar, e a Helena fica: ai meu Deus, que coisa linda, e eu chorando de emoção, porque eu já lembrava de episódios mais pra frente, né, que essa cena ela vai ser reciclada aí mais pra frente, mas depois a gente conversa disso. É uma cena que realmente ela é muito especial pra série, e é bem legal, porque da primeira vez que a gente assistiu, a gente talvez não deu tanta importância assim, né? Tem tanto tempo que eu honestamente não lembro qual foi a minha reação ao assistir ali os primeiros episódios da temporada, até porque foi lançado em 2009, né? Outra coisa que eu amo na primeira temporada, que talvez você vai levar um susto comigo, mas é Estelena, porque o começo ali com o Stefan chegando e as trocas de olhares dele com a Helena na sala de aula, sabe? E a gente fica com aquela tensão
traição, ai meu Deus, ele é um vampiro e ninguém sabe que ele é um vampiro. E aí o Stefan é todo misterioso, ele aparecia do nada. Aí a Helena, coitada, tá lá no cemitério escrevendo no diário, desabafando. Aí vem o Damon também, né, com aquele negócio com corvo e tudo. E aí ela dá de cara com o Stefan. E tinha aquela coisa, porque toda vez que o Stefan ele ficava com o olho de vampiro, ficava com aquela cara, ele virava. Aí a Helena, o que tá acontecendo? E dava uma agonia, ele de costas assim pra ela, e ela tentando olhar, e ele com aquela cara, e eu, ai meu Deus, será que ele vai comer ela? Será que ele vai chupar o sangue dela? Mas a gente sabe que não. Todo mundo queria saber quem era esse Stefan Salvatore, né? Até a Bonnie falava, ai que cara gato. Aí a Caroline, né, que a gente já sabe que ficava em cima dele, principalmente no primeiro episódio, que ela fica em cima do Stefan, que chegava a irritar em alguns momentos, mas ele só tinha olhos pra Helena, né? Por que será? Mais uma cena maravilhosa que, se você já assistiu todas as temporadas, com certeza você vai falar, ha! Não, você está errado, senhor Stefan. É quando ele fala pra Caroline que nunca vai rolar nada entre eles. Ele fala, ai Caroline, sai daqui, meu, entendeu? Eu não quero você, eu só quero a Helena porque ela parece a Catherine. Sai, menina chata. E o mais legal também é que tem um momento que eu tinha esquecido também completamente, que a Caroline fala pra Bonnie que já estava marcando a data de casamento com o Stefan. Ai, meu Deus do céu. Mais uma coisa que eu odiava nessa temporada, que foi um dos grandes focos aí dos primeiros episódios, foi o triângulo amoroso entre o Jeremy, a Vicky e o Tyler. Meu Deus do céu, como é irritante, como os três ali com aquela guerrinha. O Jeremy, ele ia muito atrás da Vicky, ele tinha perdido os pais, né, assim como a Helena, mas o Jeremy, ele tava sofrendo muito, né, e cada um sofre de um jeito, então ele começou a usar muita droga, ele começou a ficar muito rebelde e tal. Essa foi a primeira impressão que a gente teve do Jeremy, inclusive é uma coisa muito legal, porque a gente vê toda a evolução do personagem aí, até mesmo em Legacy, né, que ele já fez uma aparição, e eu fiquei bem feliz, né, de ver o Jeremy desse jeito e depois ele mudando aos pouquinhos. Então realmente me incomodava esse fato dele ficar atrás da Vicky, e a Vicky ficava naquela, não, eu quero ficar com o Tyler, mas eu quero ficar com o Jeremy. E é bem legal porque o Tyler também, ele evoluiu bastante na série, porque ali na primeira temporada, apesar dele aparecer bem pouco, ele sempre foi um grande babaca, né, e ele deu uma grande melhorada aí no decorrer da história. A Vicky, coitada, não teve nem como ela amadurecer. Eu nunca gostei da personagem, né, mas ela morreu ali nos primeiros episódios, graças a Deus, porque uma das piores coisas aí da temporada realmente é a dona Vicky. Nessa temporada também nós temos o quê? O Damon, vilão maravilhoso, né? No primeiro episódio tem todo um mistério. Quem é que tá matando as pessoas? Quem é esse animal? Entendeu? Quem é esse corvo? O que tá acontecendo? E aí nós temos o primeiro Hello Brother no primeiro episódio, gente. É muito maravilhoso. O Damon vilão é simplesmente incrível. Nós temos ali, principalmente nos primeiros episódios, o Damon irritando o Stefan. Gente, eu sei que as pessoas não gostam do Damon vilão, mas eu amo, porque era engraçado, entendeu? A gente não sabia direito por que ele agia dessa forma com o Stefan, mas ele irritava muito, 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 cara. É bem esse negócio de irmão mesmo, né? Mas como eles são vampiros, o negócio vai mais além. Eu falo porque eu tenho um irmão, e às vezes ele tá sentado no sofá e eu fico cutucando ele do nada, e vice-versa, entendeu? Ele começa a me irritar do nada, então eu acho que é coisa de irmãos mesmo, um ficar irritando o outro. Mas no decorrer da temporada, com os flashbacks, nós descobrimos o porquê que o Damon tem tanta raiva do Stefan ali no começo. Porque, na verdade, o Stefan meio que obrigou ele a completar a transição para vampiro, porque ele já tinha aceitado que não ia se tornar vampiro, ele não queria mais aquilo, né? Depois de vários rolos com a Catherine, mas o Stefan, que é o estripador que a gente já sabe muito bem, ele vai lá e leva várias meninas pro Damon poder tomar o sangue e fica insistindo. E ali, quando o Damon ele completa a transição, ele culpa muito o Stefan, né? Porque ele não queria aquilo. E ele promete pro Stefan uma vida de sofrimento, uma vida de miséria. E é exatamente por isso que ele tá fazendo tudo aquilo com o irmão no começo da temporada.
Eu adoro que fica essa guerrinha entre os dois, né? Eu não conseguia escolher um lado, porque o Damon, pra mim, ele é muito maravilhoso, principalmente como vilão, né? Porque ele é irônico, ele é engraçado. E ao mesmo tempo tinha o Stefan, que ele queria recomeçar. Até então a gente não sabia direito todas as coisas que ele já tinha feito. Tinha aquela impressão de vampiro bonzinho. E aí no decorrer a gente vê que o Stefan, na verdade, ele queria começar do zero, porque ele tem problema em controlar, né, a tomar sangue humano. A gente sabe que no decorrer da série ele conseguiu controlar, né, essa sua sede humana com a ajuda da Helena, que dava pequenas doses pra ele por dia, mas isso vai um assunto aí pra segunda temporada. Mas o Stefan tem esse problema aí e é uma coisa que é bem explorada, né, na primeira temporada, porque tem um momento que a Helena dá o sangue dela pro Stefan ficar forte e conseguir lutar lá com os vampiros que tinham se soltado da tumba, que eu já tô bem mais pra frente pra temporada, mas a gente já fala da tumba. E aí o Stefan simplesmente não consegue mais se controlar, né? A gente vê no episódio de Miss Mystic Falls que ele some, que ele pega a menina e começa a tomar o sangue, assim, descontroladamente, né? Mas voltando a falar do Damon, bem no comecinho ele matava todo mundo e sempre deixava o Stefan pra limpar a sua bagunça, mas a sua maior vítima, né, foi a Vicky, porque ele quase mata ela, aí ela vai pro hospital, e aí ela lembra que na verdade é um vampiro, até fala pro Matt, aí vai o Stefan no hospital e hipnotiza a Vicky, fala, não, você foi atacada por um animal, mas aí então fica na cabeça do Matt, por que ela falou vampiro, minha irmã tá doida da droga, né, porque a Vicky, ela usava muita droga. Só que aí, não sendo suficiente tudo isso, o Damon, ele transforma a Vicky em vampira, fazendo as coisas ficarem bem loucas, né, porque nessa altura do campeonato, a Helena já tinha descoberto que o Stefan é um vampiro, então ela já tava começando a entender mais esse mundo vampiresco. Só que aí o Stefan, ele até tenta, né, prender a Vicky ali e fazer ela se controlar, mas a Vicky, ela fica totalmente descontrolada, ela não consegue controlar a sede de sangue e tal. Mas aí em uma festa fantasia, a Vicky achando que ela ia conseguir se controlar, né, ela não consegue, e aí começa a machucar o Jeremy. E aí o Stefan chega e pra salvar tanto a Helena quanto o Jeremy, o Stefan mata a Vicky. Graças a Deus, porque eu não aguentava mais ela nessa série. Mas como o Jeremy, ele já perdeu muito na vida dele, a Helena fica preocupada com o que vai ser do irmão dela quando descobriu o que aconteceu com a Vicky. E principalmente porque o Jeremy viu tudo que estava acontecendo também em relação aos vampiros. E a Helena não queria que o irmão mais novo dela passasse por tudo isso. Então ela pede pro Stefan hipnotizar o Jeremy e fazer ele esquecer de tudo. Mas até então, como o Stefan, ele só tomava sangue dos coelhinhos, tadinhos dos coelhinhos, né? Eu não... Fica a imagem na minha cabeça do Stefan, assim, tomando sangue dos coelhinhos, gente. Tadinhos, né? Eles são tão bonitinhos. Então, como foi um trauma muito grande pro Jeremy, o Stefan, ele não ia conseguir hipnotizar ele, porque seria uma coisa mais avançada. Então, aí a gente já começa a ver uma evolução do Damon surgindo quando ele se oferece a hipnotizar o Jeremy. Então, ele vai lá e faz ele esquecer de tudo. Só que depois disso, o Jeremy, ele fica muito mudado. Tipo, ele muda do dia pra noite, entendeu? Então, até hoje, a gente não sabe direito o que o Damon falou pro Jeremy, mas a gente sabe que aquilo fez muito bem pra ele, né? Mais pra frente, ele acaba descobrindo tudo que aconteceu, mas eu realmente acho que se o Damon não tivesse hipnotizado ele naquele momento, talvez o Jeremy tivesse até se matado, entendeu? Porque realmente o personagem tava no fundo do poço, mas depois disso, ele começou a estudar bastante, começou a ficar mais limpinho, usar roupas mais coloridas, né? E então, nesse momento aí da evolução do Jeremy, nós temos uma apresentação do maravilhoso da minha vida, Alaric Saltzman. Eu não lembrava, gente, que o Alaric aparecia na primeira temporada da série. Eu jurava que ele apareceu na segunda temporada, mas não, ele tá desde o começo, maravilhoso. Quando ele entrou lá, oi galera, meu nome é Alaric, e o meu nome se fala Alaric, não é Alaric. E ele fala isso realmente, ele insiste
ensina como pronunciar o nome do Alaric. Mas então logo nós descobrimos que o Alaric, ele não é só um professor não, né? Tem todo um mistério envolvendo ele. Alguns vampiros aparecem mortos, aí o Damon fica tipo, não foi eu. Aí o Stefan também fala, não foi eu, peraí. Quem tá matando os vampiros? O que tá acontecendo nessa cidade de Mystic Falls? E aí nós descobrimos que o Alaric, na verdade, ele é um caçador de vampiros. E nós também descobrimos que o Alaric, ele está lá porque ele quer matar o Damon. Porque o Damon, teoricamente, matou a Isobel, que é a ex-esposa do Alaric. Só que também nós descobrimos que a Isobel, ela não morreu, ela tá viva e ela é uma vampira. Então o Damon transformou ela em vampira porque ela mesma queria. Então, teoricamente, o Damon não fez nada de errado. Quem fez foi a Isobel e não demora pro Alaric se dar conta disso, né? Então, bem ali na primeira temporada, nós já temos o início da amizade do Damon e do Alaric, que eu jurava pra vocês que ia demorar um pouquinho mais. Mas eu realmente não lembrava o quão especial foi essa amizade, né? Eu sempre gostei muito da amizade do Damon e do Alaric, mas eu tinha a impressão que foi uma coisa mais trabalhada pra segunda temporada. Não sei porque eu tive essa impressão. E eu fiquei feliz de assistir a primeira temporada tudo de novo e ver tudo isso acontecer. Mas pensa que acabou? Ainda não, tá? Porque nós também descobrimos que a Isobel, ela é a mãe biológica da Helena. Então, eu lembro que a gente ficava, meu Deus, os pais da Helena não morreram, entendeu? A mãe dela é 2, 3, 4, 5 caras, porque a mãe dela é a ex-esposa do Alaric, gente. E também descobrimos, tô até sem ar já, descobrimos que o pai biológico da Helena é o tio John, que ele apareceu ali com aquele anel que o Damon mata ele, aí ele volta pra vida, aí o Damon fica, what? E eu também fico, what? E aí nós descobrimos que, na verdade, The Vampire Diaries é um grande novelão, novelão vampiresco. Só que, claro, mesmo tendo uma certa evolução e mostrando que se preocupa com algumas pessoas, a guerrinha entre o Damon e o Stefan continua, né? Os dois estão sempre brigando por alguma coisa, não tem jeito. Porém, ao terminar a temporada, eu tenho uma teoria de que o Damon, ele estava com a humanidade desligada no começo ali, quando ele era realmente o vilão. Porque tem um momento, quando já tem toda essa treta aí com a Isobel, que ele está conversando com o Alaric, e o Alaric, ele tá sem entender tudo que aconteceu com a Isobel, porque ela se transformou nisso, por que ela tá sendo uma vampira tão impiedosa assim, tipo, por que os vampiros não podem ser bonzinhos como o Stefan? E até então a série não tinha explorado ainda em relação aos vampiros desligarem a humanidade. Mas tem um momento que o Damon, ele fala pro Alaric que a Isobel, ela foi pelo caminho mais fácil, que é desligar a humanidade, que é não sentir nada, que é não ter sentimentos e tal. Porque a gente sabe que pros vampiros realmente é mais fácil desligar a humanidade do que ficar sentindo tudo, porque os sentimentos deles é aumentado, entendeu? Então, a dor, eles sentem mais dor do que o humano. O amor, eles amam mais do que os humanos. Então, pra eles, realmente é mais fácil não sentir nada. E aí, nesse momento, o Alaric fala pra ele algo do tipo, mas você não fez isso, você não desligou a sua, ou alguma coisa do tipo, porque na época, eles não falavam a frase desligar a humanidade. Eles falavam não sentir, não ter sentimentos. E aí o Damon fala, claro que eu fiz, porque você acha que eu sou tão divertido? Então eu tenho essa teoria aí de que o Damon, ele tinha a humanidade dele desligada, e aí no decorrer da história, tudo que ia acontecendo, tudo que aconteceu com a Vicky, o momento que ele hipnotizou o Jeremy e toda essa amizade com a Alaric e com a Helena foi fazendo ele ligar à humanidade, entende? Logo também nós descobrimos o porquê que o Damon tava em Mystic Falls, né? Não tinha tudo a ver com o Stefan. Na verdade, ele queria tirar a Catherine Pierce da tumba. E com isso nós também temos a chegada da Anna, que é uma personagem maravilhosa, que ela também queria tirar a sua mãe da tumba, que é a melhor amiga da Catherine, ou quase isso.
Então a temporada inteira tem esse mistério em relação à chegada da Catherine, né? O Stefan fica fingindo que não sente nada por ela, mas guarda uma foto dela, né? A gente tá de olho, senhor Stefan. E aí a Helena acaba descobrindo, né? E eu adorava, porque ali no começo o Damon, né, adorando colocar uma discórdia no relacionamento de Stefan e Helena, ele falava: o Stefan já falou sobre a ex-namorada dele, a Catherine, ele sofreu demais com ela e tal. E aí depois a Helena percebe que ela é parecida com a Catherine, né? Ela fica tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? Onde foi que eu me meti? Mas depois de muito vai e não vai, a nossa querida bruxa Bonnie Bennett, ela já tá bem avançada aí no mundo mágico, né? De repente ela já aparece fazendo um fesmatos e várias magias doidas. Mas a Emily, a sua ancestral, ela quer acabar com os planos do Damon de abrir a tumba, né? E aí ela acaba tomando o corpo da Bonnie e destrói o colar. E aí quando ela termina a magia, o Damon fica com tanto ódio que ele avança na Bonnie e quase mata a Bonnie, né? É a primeira vez, eu acho, que a Bonnie tá à beira da morte, né? Que vai acontecer muito aí no decorrer da temporada, que foi uma das personagens que mais sofreu. E aí o Stefan dá o sangue dele de vampiro pra Bonnie e acaba a salvando. O Damon, ele fica completamente descontrolado sempre que tinha alguma coisa relacionada a Catherine. E é muito legal porque você consegue relembrar o quanto o Damon, ele era doente pela Catherine. Algumas pessoas falam que ele foi apaixonado pela Helena ali no começo da temporada. Eu discordo completamente, mesmo sendo da Helena, porque o Damon, ele só tinha olhos pra Catherine. Inclusive, ele mataria qualquer um pra poder ficar com a Catherine, pra poder salvar ela, entendeu? Incluindo a Helena, porque no começo ele cagava pra ela, literalmente. Tipo, a Helena falava alguma coisa, ele ficava, ai fia, tá bom, entendeu? Tipo, cala a boca. Já ameaçou de matar a Helena, justamente pra conseguir abrir a tumba em relação a Catherine. Então, no começo, não tinha da Helena. Claro que eu acho que sempre teve a tensão sexual ali, mas eu acho que na verdade é a química que os atores sempre tiveram, né? Eu acredito que o amor do Damon pela Helena começou a surgir no final da primeira temporada, né? Porque ele se apaixonou por ela primeiro. Tem um momento que a dona Isobel, que inclusive foi a primeira vez que falaram em relação ao Damon estar apaixonado pela Helena, que ela fala: querida, você não percebeu ainda que ele te ama, que ele tá apaixonado por você? Aí o Damon, ele fica com uma cara que tipo, é verdade, entendeu? Então, eu acho que, na verdade, foi a Isobel que meio que colocou na cabeça dele, que mostrou pra ele que realmente ele amava a Helena, porque até então ninguém nunca tinha falado, nem, sei lá, nem foi tocado no assunto. A minha teoria é que o Damon, ele se apaixonou pela Helena no episódio de Miss Mystic Falls, né? Quando os dois estão dançando, que inclusive acontece na primeira temporada. É lindo aquele momento. A gente sabe que naquele momento a Helena ainda não tinha se apaixonado pelo Damon, porque a gente sabe exatamente o momento que ela se apaixonou por ele. Mas eu acho que foi realmente nesse episódio que a gente conseguiu ver maior essa química, essa tensão, e começou realmente a surgir o casal de Helena no episódio Miss Mystic Falls. E aí eu adoro o episódio que o Damon, ele salva a Helena de um suposto acidente de carro, né, que foi causado por um vampiro, e aí ele leva a Helena pra viajar com ele, e ali naquele momento a amizade também começa a ficar cada vez mais forte, e aí a Helena já começa a se soltar mais, ela começa a beber. Também foi o episódio que o namorado da Lexi, né, saudade Lexi, ele quer se vingar do Damon por ter matado ela, e a Helena começa a implorar pra não matar o Damon. Então você também começa a ver que tá surgindo ali um sentimento, né? Porque a Helena podia ter cagado, né? Ah, ele é o vilão mesmo, se o cara matar, eu não tenho nada a ver com isso. Mas ela implora, não mata o Damon, não sei o que. Enfim, a amizade deles realmente é muito bonita. Mas, voltando ali à história da tumba, a avó da Bonnie, junto com ela, conseguem abrir a tal tumba, mas ela não desfaz o selo, ou seja, nenhum vampiro vai conseguir sair de lá. E a intenção da avó da Bonnie era prender o Damon lá dentro, porque o Damon era o vilão e tal. Então, quando o Damon entrasse pra poder tirar a Catherine, os dois não iam conseguir sair.
Mas a Helena e o Stefan acabam entrando lá meio que pra salvar o Damon, né? Pra poder tirar ele de lá. E aí o Stefan fica preso, porque ele é um vampiro. Então a Helena, claro, chora pra Bonnie. E a Bonnie insiste pra avó dela quebrar esse selo pra poder salvar o Stefan. Consequentemente, também acabaram salvando o Damon. Mas como consequência de tudo isso, a avó da Bonnie, que estava muito fraca, acaba morrendo depois. E aí começa todo o sofrimento da nossa Bonnie Bennett, que começa a ter um ódio mortal pelos vampiros. Eu acho que é completamente justificável esse ódio que ela estava tendo pelos vampiros. E aí você já começa a ver o quanto a Bonnie se sacrifica pela Helena desde o começo, né? Já teve vários momentos muito tristes na série, mas eu acho que o momento que eu mais chorei ali na primeira temporada, a primeira vez que eu tava assistindo, realmente foi com a morte da avó dela, né? Foi uma dor, assim, né? E a Cat, você pode não gostar dela, mas pra mim ela é uma atriz maravilhosa. Você conseguia sentir a dor da Bonnie, sabe? Só de lembrar daquela cena me dá uma vontade de chorar, meu Deus. Mas com tudo isso, nós também descobrimos que a Bitch Catherine não estava na tumba. Gente, o Damon, coitado. Nossa, que dó do Damon. Ficou anos da vida, entendeu? Se dedicando a abrir aquela maldita tumba. E a Catherine, ela tava o quê? Curtindo a vida, tomando uma água de coco, fingindo que nada era com ela, entendeu? Sendo feliz. Porém, os outros vampiros da tumba conseguem sair, incluindo a mãe da Ana. E aí eles começam a aterrorizar na cidade. Mas é claro que eles acabam morrendo, incluindo a Ana, né? Depois daquele plano, né, do tio John de acabar com os vampiros, inclusive o Damon, ele acaba morrendo também. Ele fica preso junto com os outros vampiros. E aí começa a pegar fogo em tudo. O pai do Tyler também tá lá. E a gente não entendia porque o pai do Tyler tava lá, né? Na segunda temporada a gente já sabe que é por causa do lobisomem, mas isso já vai pra outro resumão. Mas até então a gente não sabia, então também ficou esse mistério aí no ar no final da temporada. E aí a Bonnie, ela acaba fazendo a magia dela mais uma vez pra poder salvar o Damon, pra poder a Helena ficar feliz com os irmãos Salvatore dela. E no final, amigos, finalmente, né, aquela season finale maravilhosa, nós temos a chegada da Catherine Pierce. Gente, aquele momento que a gente é trollado, entendeu? Eu acho que o final da primeira temporada é uma obra de arte, é maravilhoso, né? O Damon acha que é a Helena, aí beija ela ali na varanda, mas na verdade era a Catherine. E ninguém percebia que o cabelo da Helena tava cacheado, entendeu? E aí ela entra na casa, o tio John, que na verdade é o pai John, conversando com ela, não sei o que, mas a frase que é inesquecível, que você que já assistiu vai lembrar é: Hello, John. Goodbye, John. Dando aí uma abertura incrível pra segunda temporada, porque a primeira temporada inteira foi sobre esse mistério da Catherine e tal, e a chegada da personagem, e foi uma chegada simplesmente magnífica, e eu já tô ansiosa aí pra fazer o resumão da segunda temporada pra vocês, que aconteceu muita coisa, e também nós temos a chegada do Elijah e do Klaus Mikaelsen. Como se trata de um resumão, sempre fica uma coisinha ou outra de fora, mas eu vou falar rapidamente de algumas coisas que eu não comentei nesse vídeo para refrescar ainda mais a memória de vocês. Nós tivemos o Damon hipnotizando a Caroline, né, coitadinha, ela humana lá, toda carente, achando que tava em um relacionamento saudável com um cara maravilhoso, quando na verdade não, o Damon tava apenas a usando. Também tivemos o Jeremy descobrindo sobre os vampiros sozinho e implorando pra Ana transformá-lo em vampiro também. Também tivemos um momento crucial na série quando o Damon, bem irritado, ele quebra o pescoço do Jeremy, fazendo a Helena ficar possessa com ele. Mas é claro que o Jeremy estava com o anel e acabou voltando para a vida. Mas é claro que no final nós também tivemos o Damon pedindo desculpas pro Jeremy, já mostrando aí uma grande evolução do personagem. Tivemos a amizade do Damon com a Liz começando. Sim, é claro que no começo ele tava enganando ela, falando que ele era um humano, que ele matava os vampiros e tal, mas talvez você nem lembrava disso, eu pelo menos não lembrava, que a amizade dele com a Liz começou ali, sabe, na primeira temporada, logo nos primeiros episódios. Eu fiquei muito feliz com isso, de saber que não foi uma amizade que começou da noite pro dia. A mesma coisa da amizade entre ele e o Alaric, que
e começou a ser trabalhada também na primeira temporada. Mas é claro que uma das coisas que marcou muito na primeira temporada foi a chegada da Lexi, que coitada, morreu no mesmo episódio que ela apareceu, mas ela é simplesmente maravilhosa. Eu até hoje fico inconformada pelo Damon ter feito aquilo. É claro que ele foi inteligente, porque matar a Lexi foi, na verdade, uma estratégia pra Liz e o pessoal não descobrir que ele é o vampiro, e aí ele ia ser o herói da cidade, entendeu? Tipo, eu matei o vampiro e tal, mas eu fiquei com muita dó da Lexi e do Stefan também. Mas então esse foi o resumão de hoje. Já tô bem ansiosa pra fazer o resumo da segunda temporada pra vocês. Me conte aí nos comentários se deu pra lembrar de algumas coisas que aconteceu, se você ficou com vontade de assistir a série de novo. E não esquece que tá rolando aí o especial de 10 anos de The Vampire Diaries e tem muitos vídeos legais pra sair. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, vai dando aquele like e me siga nas redes sociais, tá bom? Porque estou sempre lá tentando falar com vocês e lá eu também estou sempre atualizando vocês em qual episódio da série que eu estou vendo. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!